Bom dia, bom dia. Vamos para mais um dia do estudo do livro da sabedoria e eu quero te agradecer por mais um dia estarmos aqui juntos para estudarmos o livro da sabedoria. Olha como passa rápido, já estamos no 11º dia, o 11º capítulo do livro de Provérbios. E eu quero saber de você, você está gostando? Se sim, já deixa um like, compartilha essa transmissão para quem você gosta, quem você ama e quem você entendeu que precisa aprender mais sobre sabedoria. Precisa ser inspirado, inspirada a buscar a sabedoria, porque você já descobriu que a sabedoria vai transformar a vida de quem busca. Ela vai dar honra, fama, riqueza para aqueles que a buscam, tá bom? Então hoje nós trataremos o capítulo 11, vai falar muito sobre a questão da integridade. O próprio título já diz, né? A integridade, o bom nome, vai valer mais do que prata, do que ouro, do que tudo, sobre proteção, né? Traz proteção, traz honra. E é isso que nós precisamos estar com a vida pautada, porque com certeza desse jeito a gente tem grandes resultados. E tudo que a gente precisa hoje no mundo mesmo é ter grandes resultados para haver essa diferenciação. E as pessoas saberão. Veja a vida de fulano, beltrano, cicrano. Eles são pessoas sábias. E as pessoas reconhecerão isso em mim, reconhecerão isso em você. Hoje aqui no capítulo 11, em Provérbios 11, desse estudo, nós trataremos aqui, entraremos num capítulo que ele também é profundo, assim como os outros, porque aqui demonstra, né, algo que vem sustentar uma vida, e não é apenas a força, a aparência, o acúmulo, né, dos resultados visíveis. O que verdadeiramente sustenta uma vida é a integridade, a retidão, é a humildade, a generosidade e o temor ao Senhor. Então vamos iniciar hoje com o bloco primeiro, que vai do versículo 1º ao versículo 8º, e aí logo em seguida eu vou explicando um a um. Eu vou falar bem pausadamente para que você escute a minha leitura. É importante que você esteja com papel, caneta, anote, esteja com a palavra, lendo também, assistindo aí no dispositivo móvel, no computador, em outro dispositivo, lendo ou com a palavra mesmo, você lendo, que é muito importante. Mas se não tiver nada disso, escuta a minha voz, porque com certeza você vai entender com a minha dicção nessa leitura e depois a gente vai passar para a explicação. Já disse o título, né? A integridade e o bom nome. Daqui eu tenho essa mania de interpretar o livro pela capa antes da leitura, o título antes da leitura, né? Tudo antes da leitura. Antigamente, eu confesso que era suficiente só ler o título, eu já achava o que estava querendo dizer. Mas era uma certa arrogância de minha parte. Então eu comecei a estudar a profundo, mas eu continuo do mesmo jeito, operando do mesmo jeito. Eu vejo o título aqui e falo, esse título vai me falar sobre isso. Então já deixa bem claro o que é que o capítulo vai nos mostrar. O capítulo 11, sobre a integridade e o bom nome. Veja o versículo 1º e me acompanhe do 1º ao 8º. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os aniquila. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. A retidão dos íntegros de coração lhe descortina o caminho justo, mas os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas a livrará, mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. Todos os seus planos acabam em nada. Os justos, nós que estamos buscando a justiça, você que está assistindo agora, ao vivo ou gravado, nós que somos justos, somos salvos das atribulações e tribulações, e elas são transferidas para os ímpios. Você conseguiu entender? Aqui eu trouxe alguns elementos, núcleos, né, desse bloco. Quais são? Primeiro núcleo, a balança desonesta, a balança enganosa.
já entendemos, né? A justiça é simbolizada por uma balança. E essa balança tem que estar equilibrada pela equanimidade, pela equidade, pela isonomia, ou seja, pelos critérios de igualdade para com as pessoas. No direito, se diz que devemos tratar os iguais de formas iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. O que é que quer dizer isso? Tem que equilibrar tudo. Todo mundo tem que estar numa balança de igualdade. Mas se essa balança estiver pesando mais para um lado do que para outro, até mesmo por injustiça ou por engano, aqui está deixando bem claro. Deus, ele odeia a balança enganosa. Então, vemos que da balança enganosa o que é correto é o peso justo. Aqui vai falar sobre também a soberba, falou, né? Sobre soberba, sobre a humildade, sobre a integridade das pessoas retas, das pessoas que buscam a justiça, sobre a perversidade dos infiéis, sobre a riqueza que não vai ser aproveitada no dia da ira, e sobre a tribulação e tribulações que os ímpios eles receberão quando os justos passarem por isso. Você está dizendo, Eric, que o texto não vai permitir que o justo passe pelas mesmas coisas do ímpio? Não, é o que eu disse, eu que li para você aqui agora. Nós, justos, passaremos pelas mesmas situações, mas nós teremos sempre a esperança, teremos sempre a vitória. E as nossas angústias e as nossas preocupações e tribulações serão transferidas para a vida do ímpio. Do mesmo modo, como já vimos, as riquezas dos ímpios serão transferidas para quem é justo. Então, observe que já começa falando de balança desonesta, balança injusta. Ao mesmo tempo, Deus é o dono da balança e ele verifica. O ímpio tá sobressaindo demais, peraí, eu vou tirar esse peso dele aqui, eu vou dar. Peso que eu digo muitas vezes é o peso da riqueza, né? Ele cresceu ali, ficou rico, acumulou. Eu vou tirar e vou dar para esse. Ah, esse aqui tá atribulado, tá descendo. Peraí que eu vou colocar aqui um peso e vou transferir o que sofrimento seu para lá. E ele vai criando essa estrutura para dar vitória ao povo dele, ao povo que é justo. E o capítulo deixou isso muito claro, porque mostra aqui uma relação entre a soberba e a humildade. A humildade precede a honra, né? Precede a riqueza, o poder, a fama. Mas a soberba nada mais é do que um prenúncio de uma ruína, de um fracasso, de uma derrocada. E o capítulo está insistindo aqui em algo muito importante. Riqueza, aparência e a vantagem não conseguirá nunca substituir a justiça. No dia decisivo, acredite, aquilo que parecia ser forte por fora não se sustenta de maneira alguma como a retidão, como o caminho reto, como a integridade se sustenta nesses dias decisivos. Então já fica claro a chave e o código do que nós precisamos buscar. Bloco 2, do versículo 9 ao versículo 13, diz assim, o ímpio, versículo 9, com a sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio do real conhecimento. Rapaz, o ímpio ele se destrói, né? Destrói o próximo, mas quem é justo encontra a liberdade por meio do real conhecimento. O que é que quer dizer? Existem vários conhecimentos, existem várias verdades, mas qual é a verdade que você está pautado ou pautada? É essa verdade que liberta, é essa verdade que salva. E o justo, ele encontra essa verdade. E ele encontra a liberdade, porque a liberdade está em conhecer a verdade, a palavra. Conhecendo, ele vai ter ali sucesso, ele vai ter prosperidade, ele vai ter alegria, vai ter conforto. Versículo 10, que vai do 9 ao 13. Com a perversidade dos justos, com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebe, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falto de senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. O fofoqueiro, que não é nem você, nem sou eu, assim nós esperamos, ele trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo, ele merece crédito. Então,
Alguns versículos aqui são poderosos e chaves, como por exemplo, a prosperidade do justo. Ou seja, a prosperidade aqui é muito diferente daquilo que você aprendeu aí fora. A prosperidade não é medida pela quantidade de riqueza que você tem, mas pela quantidade de recursos suficientes para você cumprir plenamente o seu propósito. A prosperidade para uns muitas vezes não é nem a matéria mesmo, é o conhecimento, é o entendimento, é a sabedoria. Para outros é riqueza. Para outros são os networks, as pessoas com as quais ela se associa. Então, a prosperidade é tudo aquilo que um ser humano precisa para cumprir fielmente o seu chamado aqui na Terra. E às vezes é confundido a prosperidade com riqueza material. E muitas pessoas, porque não acessaram ainda a riqueza material, passam a ter raiva até do que o nome da própria palavra, sem entender o que está por trás de prosperidade. Eu tinha que abrir esse parêntese aqui, porque aqui é um convite da sabedoria para nós justos. Se nós prosperaremos, nós estaremos em plena usufruto e uso daquilo que Deus nos deu para completar o nosso chamado, as pessoas vão se alegrar com isso. A cidade inteira vai se alegrar. Mas quando os ímpios vêm perecer, é como se no ar houvesse músicas de alegria. Mas verificamos mais à frente, verificaremos que nós não podemos se alegrar com a derrocada do ímpio, sobretudo com a sua morte. Vai acontecer a derrocada, a destruição, mas Deus não se agrada na morte deles. Queria salvar, obviamente. E aqui verificamos, nesse bloco 2, vários núcleos poderosos. Né? O hipócrita, ele se destrói com a própria boca, né? Pela ciência, pelo conhecimento da verdade, os justos se libertam. Ou veja, ciência é saber de uma verdade. Eles estão se libertando por conta disso. No bem dos justos, como eu disse, a cidade inteira se alegra. O mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele revela segredo, mas cai em descrédito. E quem guarda segredos de confiança, de pessoas de confiança, eles têm crédito. Então, quantas vezes você perdeu um crédito porque não segurou um conhecimento que você não deveria passar para outras pessoas? Aqui deixa bem claro essa parte, o texto, que a vida de uma pessoa não apenas afeta ela mesma. Então, muitas vezes já vi pessoas dizer, mas o mal que eu faço só faz mal para mim. Mas você é associado com alguém, você tem um relacionamento, por exemplo, você esquece que se você não age da melhor forma num casamento, por exemplo, e você é varão, provedor, e se você não tiver pensando na vida da sua carne só, que é a sua companheira, ou vice-versa, você está destruindo um todo. Ou seja, o teu comportamento, as tuas atitudes não só te destrói tudo que está à tua volta. Da mesma forma que, se você vier a fazer o que tem que ser feito, em sabedoria, em conhecimento e discernimento, a tua alegria será a alegria de todos à tua volta. E tu vai trazer resultado para todo mundo. Porque a integridade protege, já a imprudência expõe. Isso é muito profundo. Porque aqui está mostrando que o caráter não é algo privado no sentido absoluto. O tipo de pessoa que você vemos claramente que vai impactar ambientes por completo, em toda a sua completude. Então isso é muito importante a gente entender para que a gente viva de uma melhor forma, sobretudo no ambiente, e que o ambiente seja sempre leve com a nossa presença e não traga peso. Nem peso, nem carga, né? A gente tem que chegar e trazer a alegria, porque está escrito em Deuteronômio 28, onde nós pisarmos os pés, os que amam o Senhor, nós faremos os lugares prosperar, levaremos a paz para esses lugares. Então, responde aí agora, você tem levado paz ou tem levado caos? Tem levado prosperidade ou tem levado a desordem? A falta de prosperidade? E eu quero te dizer mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nessa transmissão ao vivo e a você que está assistindo o gravado. Como é importante nós estarmos aqui estudando em conjunto e como é importante também eu ver o seu comentário. O seu comentário me motiva para que amanhã eu volte. Ainda que nessa transmissão não tenha ninguém agora assistindo, por exemplo, eu não me importo, porque eu estou estudando, dando o meu melhor primeiro para mim e você está absorvendo também e crescendo, nós crescendo juntamente rumo a um objetivo. Lembra que está escrito que quando nós estamos focados no nosso objetivo, nós não nos desviamos nem para a esquerda nem para a direita e os nossos planos serão bem-sucedidos?
E se nós cairmos, nós seremos levantados e continuaremos caminhando? É a promessa de Eric? Não, é da sabedoria, você viu, salvo engano, no capítulo 4. Vamos adiantar para o bloco 14 ao 18. 14 ao 18 nos diz assim: não havendo direção sábia, toda a nação é arruinada. O que pode a restaurar é o conselho de muitos sábios. Conselho de muitos sábios leva uma nação à prosperidade, mas se não houver essa direção sábia, tem ruína. Será que está acontecendo isso nos países na atualidade? Não sei, né? Quem serve de fiador, versículo 15, com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem estará seguro e em paz. A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. A pessoa cruel, por sua vez, ela provoca a sua própria ruína. O ímpio, versículo 18, recebe pagamentos enganosos, mas quem semeia a justiça colhe segura recompensa. Então, veja que aqui trouxe alguns conselhos práticos sobre como prosperar uma nação, sobre como a sua vida prosperar, vem de conselho de muitos sábios. Na multidão de conselhos haverá segurança. Aqui fala sobre o fiador, quem fica por fiador vai sofrer e ele tem que pagar imediatamente. Aqui fala que a mulher graciosa, ela alcança a honra e é vista por todos pela sua graciosidade. Aqui também vai nos dizer que os violentos, ele alcançam a riqueza, mas vão ser destruídos logo à frente. Já o homem bondoso, por sua vez, ele faz bem a si mesmo, porque ele sabe que quando ele cuida de si, isso vai ser reflexo para todos, certo? Então nós vimos aqui algo muito forte, porque, e o mais importante para mim não tem como você vencer uma batalha, uma vitória, um projeto, se você não tiver bons conselhos. E isso vai confrontar uma mentalidade autossuficiente. E eu digo, no meu meio dos advogados, mas não acredito, não só os advogados são assim, mas eu vejo muitas pessoas que se proclamam suficientes. São os chamados autossuficientes, por conta do conhecimento. Mas esquecem que o conhecimento da verdade é o que liberta. Não é o conhecimento secular. Eu tenho formação, tenho pós-graduação, tenho inúmeros cursos de extensão, mas você acha que isso é tudo? Não. Você acha que o que você tem de conhecimento é tudo na sua área, no seu trabalho? Não. Tudo é nós bebermos da sabedoria todos os dias. E ela se renova a cada manhã, viu? A sabedoria. Ela se renova todos os dias, a todas horas. O que você tem hoje, você não vai ter amanhã. A sabedoria está no agora. Você só acessa no agora. Então você que está assistindo com toda atenção às minhas palavras e ao estudo, você está presente no agora. Você está desconectado, desconectada de pensamentos, de qualquer outra coisa. E se concentrando aqui, você está obtendo a sabedoria que você precisa. Mas logo em seguida, você precisará buscar novamente. E onde é que você vai? Para onde você vai? Para o agora. Para o aqui, para o agora. É tudo que nos resta. Não tem passado, não tem futuro. É o agora. E o agora habita a sabedoria. Temendo a Deus, buscando ouvir os conselhos. E assim, diversas formas ela se apresenta. Porque eu aprendi, né? Que quem colhe justiça, quem colhe a busca da sabedoria, está regando um destino profético. E um destino profético é tudo aquilo que um ser humano deseja. É um destino de honra, de fama, de sucesso, de riqueza. E sem hipocrisia. Todo mundo deseja isso, no fundo, no fundo. Os que disserem que não, é porque de alguma forma já são frustrados. Porque tentou e não conseguiu, ou porque às vezes os pais e a geração passada tentou e não conseguiu. Mas nós podemos fazer diferente porque temos acesso à verdade. E essa verdade que liberta. Vamos avançar para o bloco 4, do 19 ao 23, que diz assim: tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração, mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. Tendes todo esta certeza. Os maus não ficarão sem um devido castigo, mas os justos serão perdoados. Deus passa a mão na cabeça, literalmente. Não do seu erro, mas da sua vida, porque Ele te ama.
mas abomina o pecado. Versículo 22. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita, mas indiscreta. Vou repetir. Um anel, imagine um anel poderoso, lindo, valioso, tá num focinho de um porco que tá na lama, sujando tudo. Assim é a mulher bonita, mas é indiscreta, espalhafatosa. Tá escrito. Você que vai entender agora. Versículo 23, para finalizar esse bloco. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. A esperança dos ímpios somente em desgosto e ira. Aqui está dizendo que o justo ele pensa em prosperar, ele pensa em crescer. Mas o resultado disso tudo é beneficiar todos. E que nós possamos. Eu não tenho isso agora, não consigo nem pensar eu beneficiando a todos. Mas você sabia que quando você repete essa verdade, dizem aí afora, repete uma mentira várias vezes, ela se torna verdade. Eu não acredito. Mas repete a verdade várias vezes, ainda que você não entenda, que você muda o seu software. Isso está escrito em Romanos 11, 1. Não se conformeis com as coisas desse mundo. Versículo 2. Sede transformado pela renovação do vosso pensamento. Pega um pendrive, pega um que existia, tira, coloca verdades e injeta. É você repetir a verdade todos os dias. Por isso que buscar sabedoria, estudar todos os dias, vai trazer essa consolidação da verdade. E com a consolidação e com toda essa estrutura preparada, virá a edificação. A edificação é aquilo que fica visível para todos os outros. E nessa edificação, 7 colunas são edificadas, são construídas para te dar firmeza, te dar estrutura e da estrutura te trazer frutos. Tá bom? Então aqui verificamos no bloco 4 um caminho aqui, caminho e destino, né? Eles estão profundamente ligados. O caminho é a estrada que você percorre, o destino é para onde você vai. Justiça vai conduzir à vida, enquanto o apego ao mal vai conduzir à morte. Aqui é muito, muito poderoso. E eu trago aqui uma frase muito poderosa também, você pode anotar depois usar onde você quiser. Sem uma substância interior, sem uma base interior, até a beleza perde a sua força. Ou seja, imagine, eu, modéstia à parte, eu me sinto bonito, sou uma pessoa bonita, tenho uma face bonita. Tá, mas o que está além disso é o que eu carrego dentro de mim. Porque no dia o que dentro de mim não existir de verdade, você não consegue nem olhar para nada em mim que seja belo. Porque perde, a gente vai ver mais à frente, que quando nós estamos alegres, a alegria formoseia o rosto. Mas quando estamos tristes, com coisas ruins dentro da gente, a gente também transfere para o nosso rosto essa ruindade, essa feiura. E como é importante nós estarmos alimentando as coisas certas. O bloco 5, do versículo 24 e ao 31, e a gente já está chegando ao fim, e eu quero te agradecer mais uma vez pela tua presença, você que está assistindo ao gravado, a você que está também nessa transmissão ao vivo aqui agora, eu quero a sua curtida, eu quero o seu comentário e, acima de tudo, vamos praticar o ID, vamos publicar isso para outras pessoas, para que outras pessoas caiam nessa eu vou dizer assim uma coisa bem chula, mas é interessante. Caiam na teia da sabedoria. Só que essa teia não é para matar a gente, não. É para proteger e dar tudo aquilo que a gente precisa. Então eu considero como uma teia mesmo. Porque se ela fala que está gritando na rua, está em todo lugar, à espreita das pessoas, gritando, vinde a mim, a toda a humanidade. Ou seja, ela criou uma teia. E a teia é o quê? Eu mesmo estou nessa teia, eu me enrolo toda, eu deixo tomar conta de mim. Porque promete para mim tudo aquilo que eu desejo. E eu prefiro desejar da forma correta, com bases e estruturas, do que desejar simplesmente por desejar sem ter o que eu preciso ter para sustentar o que venha a seguir. Então isso é muito importante, a gente saber nutrir o que tem dentro, o que está por dentro, para que nós tenhamos estruturas para manter o que vem, tá? Versículo 24 ao 31, que diz assim: quem dá com generosidade vê as suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Mas as bênçãos alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Todas as pessoas que procuram bem são respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Quem deposita confiança em sua riqueza certamente se decepcionará, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante.
A pessoa que causa problemas para a sua família herdará apenas o vento, e o falto de juízo acabará sendo servo do sábio. O fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Aqui, enquanto eu lia, eu vi algo que eu coloquei como núcleo, né? Que o núcleo é o que distribui mais você vai ter acréscimos do seu patrimônio. Hoje, existem duas ciências, a ciência de ficar rico e a ciência de multiplicar a riqueza. Isso é ciência, está escrito. A ciência, para você ser um make money, fazer dinheiro, conquistar dinheiro, também está escrito. Então, eu já tive métodos humanos de crescer, ganhar dinheiro, mas tudo esses métodos que eu usei humanos me trouxe dor. Hoje eu já estou em outra fase, 3.0. Eu vou usar os meus métodos, que é o meu conhecimento, a minha graduação, a minha formação e a minha expertise, mas o que eu quero, acima de tudo, é a sabedoria dentro da minha área de atuação, dentro da minha atuação, dentro dos meus serviços prestados e dos meus produtos ofertados. Porque se eu fizer isso, eu tenho certeza de que eu vou ganhar muito. Mas a gente entra em outra questão, a outra ciência, a ciência de multiplicar. Não sei em que fase você está agora, se na fase de fazer dinheiro ou de multiplicar, mas em todas precisa de sabedoria. E na de multiplicação, eu vou para aquela criança dos pãezinhos e dos peixes. Ele entregou na mão do multiplicador. Quem é o multiplicador? O multiplicador, muitas vezes, ele é alguém que está precisando aqui, como está escrito, e você tem, e você vai ser generoso com aquela pessoa. Então você não fez, vamos verificar isso mais à frente nos capítulos posteriores. Você não fez para aquela pessoa, você fez para Deus, para o multiplicador, e ele multiplicou. Então quer um segredo? Claro que existem diversas aplicações no mercado financeiro, compra de imóveis, CDB, tesouro direto, existe. Isso aí é só apenas um pequeno detalhe. Mas o mais importante nessa ciência da multiplicação é nós sermos generosos. Generosos de todo o nosso coração. E ainda se quisermos, podemos fazer prova quando nós semeamos na casa de Deus, para as pessoas, porque Deus permite a gente pedir a Ele para que as janelas do céu sejam abertas. Então eu vejo aqui algo muito poderoso, um código de multiplicação de riqueza. Quer multiplicar o que você está ganhando? Seja generoso, seja generosa, porque quem confia na sabedoria, confia em Deus, não tem a confiança na riqueza, porque a riqueza atraça, a ferrugem e destrói e corrói. Mas quem está fazendo o que tem que ser feito vai ver isso multiplicar. Por isso que diz que o justo vai reverdecer como a folhagem, vai ficar verde, né? Então, o fruto do justo é a árvore da vida. Então, se você tem resultados e frutos, resultado é o que você acumula, dinheiro mesmo, é você vencer um processo, você deu um resultado no seu trabalho, você, enfim, fruto é diferente. Por exemplo, na minha profissão eu tenho como ter um resultado, soltar alguém. Já soltei uma vez um cara que praticava tráfico. E ali eu preguei a verdade para ele. Eu entreguei a ele uma verdade. Eu tive resultado porque eu consegui tirar ele da cadeia no mesmo dia, certo? Da prisão. Mas o que eu entreguei para ele gerou fruto na vida dele. E até hoje ele fala comigo. Ele diz, olha doutor, aí já me disse que comprou um carro, que comprou uma moto, que agora tem outro carro para frete, que nasceu o primeiro filho, que nasceu o segundo. Olha o que está acontecendo comigo. E eu falo, não é sobre mim não, Paulo. Não foi sobre mim não. Foi sobre aquele que te chamou. Aquele que mandou eu mandar mensagem para você. Você simplesmente ouviu e abraçou essa verdade. Abraçando, você está tendo resultado e ele fica muito contente. E isso é verdade. Aconteceu comigo e acontece sempre. Mas eu quero só trazer essa diferenciação de resultado e fruto. E o justo, você, prefira sempre os frutos, que os frutos são duradouros. Então hoje verificamos aqui, nesse capítulo muito poderoso, inclusive, algo muito importante, sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre buscar conselhos, né? Sobre o que nós devemos fazer para encontrarmos aquilo que todo ser humano busca. Agora, engraçado, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E naquele tempo os seres humanos eram igualzinho aos seres humanos de hoje. Hoje é com mais pressa, que é a geração miojo. Mas antigamente eles tinham as mesmas vontades. E aqui Salomão escreveu, tu quer isso? Tu quer isso? Então aprende isso aqui, ó.
Guarda no teu coração e você vai ver resultado. Nós tiramos aqui núcleos profundos desta aula. O primeiro eixo aqui é a integridade como estrutura. Sim, você primeiro precisa ser para depois ter. E ser é a estrutura. E você tem que ser íntegro no seu caminho. O eixo 2 é que o caráter, ele afeta ambientes. O seu comportamento vai alegrar as pessoas à sua volta ou vai entristecer, tá bom? O eixo 3 é a prudência, conselho e governo interior. Prudentes para sabermos o que vamos fazer, conselhos para vencermos uma batalha, e o governo interior. Nós aprendemos a nos governar com base na verdade. Eixo 4 é a justiça e perversidade não produzem o mesmo fim. Um é para a vida, outro é para a morte, bem claro. E o eixo 5, o mais poderoso desse estudo, é que a generosidade é fluxo de vida. E aqui eu tive um insight muito poderoso. Já fiz diversos cursos sobre finanças, gestão de finanças, sobre como fazer dinheiro. Eu confesso, já li vários livros sobre isso, mas lendo aqui, olha como o estudo todos os dias é poderoso. Mais uma vez, já estudei isso aqui diversas vezes, já ouvi várias vezes Cid Moreira, outros narradores de provérbios, já li, já ouvi com a minha própria voz, já assisti as minhas aulas, mas cada dia eu renovo o conhecimento, eu renovo o discernimento e a sabedoria. E hoje aqui eu peguei uma chave poderosa e um código. E para muitos pode parecer que isso não vai trazer resultado. Eu não quero trazer nenhum exemplo de mim, porque já tinham exemplos, já aconteceu várias coisas por conta da generosidade minha proposital. Às vezes, quando a gente fala de virtude, causa um incômodo em pessoas que não têm isso. Então, por exemplo, às vezes as pessoas ficam cheias de dedos para falar, eu sou humilde. Aí, às vezes, vai falar, eu digo com clareza, eu sou humilde, porque eu escolhi ser humilde. Eu sou generoso, porque eu propositalmente escolhi ser generoso. Mas quem não tem isso e tem medo do que as pessoas vão achar, vão achar que eu estou me achando porque eu estou dizendo problema. Fala com firmeza, eu sou generoso. Escreve aqui nos comentários, eu sou generoso, eu sou generosa. Já começa afirmando com poder. E quando você escrever, declara aí nos comentários, eu sou generoso, eu sou generosa. Por quê? Por quê? Porque você vai ter os seus bens multiplicados. Não estou dizendo para você entregar tudo o que você tem, mas ainda tem momentos que você precisa entregar tudo o que você tem. Lembra da criancinha que eu citei, dos pãezinhos e dos peixes? Só tinha ela no momento. Mas o que ela tinha, o pouco que ela tinha, alimentou uma multidão. E no final sobrou diversos cestos de pães e peixes. A pergunta é, não está escrito, mas eu imagino. Quem deu foi a criança. E quando sobrou, ficou para quem? Já que todo mundo estava de barriga cheia. Para a criança. Por que ficou para a criança? Porque foi ela que se dispôs a entregar o pouco que ela tinha. Então, quer multiplicar os seus bens? Faz aí, pratica a generosidade. E você vai ver no curso das coisas que tudo, do processo, na verdade, tudo é com base numa ideia. Porque a gente fica muito preocupado. Eu digo, minha mente é intelectual, eu estudo muito, muito mesmo, e sou intelectual de nascença, porque gosto do conhecimento, gosto de estudar, tenho uma profissão intelectual. Eu quero entender tudo, tá? Mas só eu ser generoso, eu já me imagino várias coisas. Eu chegando e dando, entregando, fazendo, né? Dando meu tempo, dando dinheiro, recurso. Tá, aí então só isso vai me fazer prosperar? Calma, você já entra em outra questão. Primeiro foi o teu ato, depois é a consequência. A consequência é